Programa Um Novo Olhar. Estamos começando mais um programa, Um Novo Olhar. É sempre um prazer ter a sua audiência aqui conosco. No programa de hoje, um tema que eu tenho certeza que todo mundo adora. Vamos falar um pouco sobre visão sistêmica nas empresas, no trabalho, na profissão. E quem está comigo hoje para fazer esse programa super especial, minha parceira Alexandra Grassini. Tudo bem, Ale? Como estão as coisas por aí? Tudo ótimo, Michele. Uma alegria imensa estar novamente aqui com você, com toda a equipe da rádio, da TV, com os ouvintes. E esse tema é muito interessante, é importante. A gente tem recebido muitas perguntas, por isso que chegou esse tema aqui hoje. Então, fica com a gente que está bem interessante o tema. Muito bem, então já vamos começar aqui com a pergunta da Ana Maria. Ela é de São Bento do Sapucaí e ela pergunta por que ressignificar o nosso passado é tão importante para a nossa evolução. Isso é interessante a gente saber, né? Por que, Alexandra, ressignificar o passado? Quando a gente ressignifica, a gente evolui, Ale? Como que é isso? Ah, muito boa essa pergunta, porque ela justamente traz um ponto importante para a nossa evolução. Porque o presente, o passado e o futuro, eles estão coexistindo ao mesmo tempo, o tempo todo. Então, o que eu vivi, o passado, o meu passado, o dos meus antepassados, eles me informam no presente que projeta para o futuro. E aí, o que que acontece? Quando eu não dou um novo significado para as dores que eu passei, para as coisas que aconteceram, que foram negativas, muitas vezes eu posso ficar presa ali naquela história. Vocês já viram pessoas que às vezes chegam para você e contam uma história que parece que aconteceu ontem, e aí você pergunta, nossa, mas há quanto tempo aconteceu isso? E a pessoa fala, nossa, faz 20 anos. Aí você fala, nossa, mas como assim? Você está me contando, parece que foi ontem. E de que forma você pode ressignificar, né, o seu passado? A gente está falando aqui, né, das empresas, do trabalho, da profissão e da sua vida pessoal também. Então, com terapia, com processos de terapia, com processos de constelação familiar e organizacional, com coaching, mentorias. As mentorias, eu e a Michelle, a gente tem realizado bastante para empresários, que é justamente quando você começa a escrever novos capítulos na sua vida, e aí você olha para aquele passado como aprendizado. Né? E se tem culpa, às vezes a pessoa fala, eu sinto culpa pelos meus erros cometidos, você transforma essa culpa em responsabilidade. Então, com responsabilidade e aprendizado, aí fica mais leve e aí você também dá um passinho adiante aí na sua evolução. Muito legal, Ale. Olha, eu admito, gente, que entender da visão sistêmica faz toda a diferença. Inclusive, a gente até aproveita aqui para falar, né? O Instituto Evoluir, ele é referência em constelação familiar e também estamos iniciando uma nova turma agora de formação do curso de constelação com a Delmar. Então, se você tem interesse, entra lá no site do Instituto, que tem todas as informações, e quem é clube Amigos da Boa Nova tem descontos também. Então, corre lá e aproveita para fazer esse curso, porque é como a Ale falou, quando a gente começa a entender um pouco mais do que aconteceu no nosso passado, com diversas ferramentas aí que nós temos também, e a visão sistêmica é uma delas, a constelação é uma dessas abordagens que ajuda a gente a ressignificar isso, faz toda a diferença. Você fica no seu lugar, você consegue enxergar aquele contexto da família, é maravilhoso. Recomendo, viu? O Carlos de Santos, ele diz, Alexandra, que ele está na quarta tentativa de empreender e não consegue sucesso. E aí ele quer saber se isso pode ter alguma relação com os seus antepassados, Alexandra. Ótima pergunta, Carlos, porque quando a gente olha na visão sistêmica, o que que acontece? Muitas vezes,
por honrar os nossos antepassados, para continuar pertencendo à nossa família, a gente acaba repetindo padrões. E que padrões são esses? Os padrões são as histórias que se repetem. Então, olha só que interessante, você está dizendo que você está na quarta tentativa, então essa é sim uma das possibilidades, né, de você estar de alguma forma honrando histórias dos antepassados que não deram certo, de negócios que faliram. Então, é importante você investigar na sua família, né, quais as histórias. Teve empreendedores na sua família? Não teve? Tem histórias de falência? Para você entender um pouco mais, né, o que é que está acontecendo com você agora. Porque sim, você pode estar honrando ali, né, uma das leis da constelação, porque quando a gente fala de constelação, tem três ordens ou princípios que são a do pertencimento, a da hierarquia e a do equilíbrio do dar e do receber. E muitas vezes por amor, para continuar pertencendo à nossa família, porque imagina, né, se na sua família tem uma história, por exemplo, de escassez, né, como é que você vai ficar diferente? Então, se você tem sucesso, você empreende, a sua empresa começa a ter muito sucesso, é como se você se afastasse do seu sistema de origem. E aí tem uma fala na constelação que a gente gosta muito, que é assim, que mesmo fazendo diferente, você pode continuar pertencendo. Então, uma das razões, né, pela qual está acontecendo isso, pode ser sim, alguma ligação aí com os seus antepassados. Então, vale a pena investigar e buscar aí caminhos para olhar para isso. Isso é muito legal mesmo, Ale. E é interessante, né? Porque quando a gente leva também essa visão sistêmica para as empresas, também faz toda a diferença. A gente costuma, né? Eu e a Alexandra, a gente faz diversos treinamentos também em empresas, e como a gente já tem esse conhecimento de uma visão sistêmica, fica até mais fácil, né, Ale? Quando a gente vai para a empresa, fica mais fácil de olhar ali para a situação do que está acontecendo. Às vezes são empresas familiares onde trabalha marido e mulher, e aí a gente tem que, né, fazer um trabalho ali para separar. Então, uma coisa é você, marido e mulher, outra coisa é a sua relação na empresa, diferenciar esses papéis. Então, é muito interessante esse trabalho, né, a constelação em si, porque você pode usar tanto para a sua vida pessoal, mas também usar bastante no contexto do trabalho, das suas profissões, rever também as profissões que você escolhe. Então, é bem interessante. E aí, diante disso, tem uma pergunta do Carlos de Curitiba, que é muito legal, que ele diz que ele é sócio da irmã dele. Então, eles são sócios, e ele diz que no trabalho vai tudo bem, porém, na relação familiar, não. Então, olha só como já vai aí afetando um pouco as relações. Eles são sócios na empresa, dá tudo certo, mas na relação familiar acaba tendo alguns atritos. E aí ele pergunta como encontrar esse equilíbrio nas relações, Alexandre. Carlos, da querida cidade de Curitiba, essa cidade é linda. Pois é, que interessante, né? Você é sócio, né, da sua irmã e você está dizendo que no trabalho está tudo ok, porém, quando vocês saem da empresa no final de semana, a relação não fica tão boa, né? Aí é o que a gente chama de separar os papéis, né? Porque aí a gente está falando, né, de duas situações diferentes. Então, vocês pertencem ao mesmo sistema familiar, vocês como são irmãos, só que vocês também têm um outro papel, que é na empresa, né, em que vocês trabalham juntos, que vocês são sócios, aí é um outro papel, né? Ali vocês são profissionais, fundadores e sócios dessa empresa. Então é importante entender se sabe aquelas coisas que às vezes não são ditas no trabalho, você está falando que está tudo bem, mas como nós somos, um ser integral e a gente, né, ainda não faz essa separação tão bem, entender se tem, coisas não ditas, o que está acontecendo na relação do trabalho que pode, de alguma forma, estar impactando a relação de irmãos. E aí é importante essa questão, porque tem a hierarquia, né, então a ordem de chegada. Quem que chegou primeiro na empresa, quem que chegou depois, quem convidou quem fundou a empresa.
Todas essas informações são importantes, né, porque aí a gente está falando também do equilíbrio. Você perguntou como manter o equilíbrio, aí a gente vai para a terceira ordem da constelação familiar, descoberta pelo Bert Hellinger, que justamente fala desse equilíbrio do dar e do receber. Então começa a observar se o equilíbrio do dar e do receber nas relações familiares e dentro da empresa também, elas estão equilibradas, ou se de repente você está dando muita energia, sente que está trabalhando mais, se sente sobrecarregado, acaba não falando, e quando vai para o almoço de domingo, né, qualquer coisinha acaba irritando, mas na verdade são informações do que está acontecendo lá. Então é importante investigar e olhar se esse equilíbrio está acontecendo tanto na empresa como nas relações da família, né, Michele? Com certeza, muito legal. Bom, vocês estão vendo, né, ouvindo aí que tudo também está muito relacionado ao autoconhecimento, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui no programa, da importância desse autoconhecimento, de você fazer essas investigações também, de como que você lida com as suas emoções, de como você lida nos seus relacionamentos. Então, tudo isso também é mais uma, né, a visão sistêmica contribui também para essa evolução, para esse autoconhecimento. A próxima pergunta que nós temos é da Juliana, de Americana, e ela diz que ela teve sempre o sonho de ser veterinária, mas que hoje ela trabalha na área farmacêutica, que traz o seu sustento, é lá onde ela ganha o dinheiro dela, mas com o sonho de ser veterinária. E como que ela pode mudar essa situação, Alexandra? Ah, e essa é uma questão que a gente escuta bastante, né, Michele? As pessoas muitas vezes trabalham em algo e gostariam de ter outra profissão, ou tem algum sonho não realizado, né? E elas acabam continuando naquele trabalho, naquela profissão, por conta da questão financeira. Então, é importante olhar, né, se esse sonho não realizado ainda pode ser realizado. Hoje, eu estive vendo algumas reportagens de pessoas, né, com 59 anos, 60, ou até mais, que foram fazer outra faculdade, que foram, e que começaram a empreender. Então a gente, inclusive no final do ano, eu e a Michele fizemos um workshop falando sobre transição de vida e carreira na maturidade. A gente tem percebido cada vez mais como é que as pessoas estão vivendo os seus sonhos hoje, e com a longevidade, as pessoas vivendo até 80 a mais, né? Como é que isso é possível de você viver o seu sonho, né? E entender também, aí na visão sistêmica, se você seguir essa profissão, tem algum padrão ali com algum padrão familiar com os seus antepassados. Então, investigar qual era a profissão dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, e observar se tem alguma relação com o que você faz hoje, com esse sonho que você, né, sonha em realizar, em trabalhar em algo que você ama, que você gosta. Então, como a Michele falou, o autoconhecimento é muito importante. E a constelação, ela é uma experiência que ela nos ajuda a entender aquilo que está ali, sabe, que a gente não vê, que está um pouco escondido na nossa história, que a gente, com o racional, a gente não consegue entender, porém que na experiência da constelação a gente consegue visualizar, transformar e partir aí para um futuro diferente. Muito legal, né? E você bem lembrou desse workshop que a gente fez, né? Falando aí sobre transição de vida e carreira na maturidade. Eu quero também aproveitar aqui para convidar vocês, dia 25 de janeiro, nós teremos uma edição do Conviver Evoluir no Instituto Evoluir. Então, se você quer conhecer o Instituto, essa é uma oportunidade muito legal, é um sábado inteiro com diversas experiências, todos os profissionais do Instituto estão envolvidos nesse evento, começa às 9 horas da manhã, vai até 6 horas da tarde, você compra o seu ingresso e comprando o ingresso você tem direito a participar de todas as experiências, inclusive eu e Alexandre iremos oferecer, uma das experiências será um workshop sobre transição de vida e carreira, na maturidade, e depois também teremos um workshop sobre
comunicação não violenta. E além disso, várias outras experiências lá com diversos profissionais, então vale a pena entrar no site, adquirir o seu ingresso. E eu aproveito também para reforçar a parceria que nós temos com a FEAL, uma parceria de tantos anos já que temos com a FEAL, lembrando que todos que são do Clube Amigos Boa Nova têm 15% de desconto em todos os serviços do Instituto Evoluir, incluindo constelação. Se você quiser comprar o ingresso para o Conviver Evoluir, tem descontos também, então aproveita. Se você faz parte dessa rede, aproveita esse desconto, que vale muito a pena. E a gente sempre pede para que você também nos ajude a manter essa programação que auxilia a você e a tantas pessoas, né? Ajude a manter essa programação no ar. Você pode contribuir tanto pelo Pix como também pelo site. Se você quiser contribuir pelo Pix de forma segura, tranquila, com qualquer valor, o número é o 11 97261 0272. Ou então você também pode entrar no site feal.colabore.org e lá obter todas as informações para se tornar um sócio. Então, eu peço que você colabore para que mantenha aí essa programação no ar, que a gente faz com tanto carinho, tem uma equipe muito grande por trás aqui nos bastidores. Hoje é o Damião que está nos ajudando aqui. Um beijo também para o Damião, querido, que sempre nos apoia, e toda a equipe da FEAL que está por trás aí. Então, ajuda a manter essa programação no ar. Muito bem, recados dados, voltamos aqui para as perguntas. Temos mais perguntas aqui, Ale. Agora é da Marcela, lá do Espírito Santo, que ela diz que ela fundou uma empresa e convidou a sua irmã mais velha para trabalhar com ela. Só que elas estão tendo muitos problemas entre elas. Lá, ó. Já emaranhou, né? Ela emaranhou, irmãs trabalhando juntas, e ela quer saber como resolver essa situação, Ale. Ah, Lourdes, olha, eu e a Michelle, a gente tem recebido muitas consultorias, né, muitos pedidos de consultorias para empresas familiares. E aí, no caso, né, você está dizendo que é a sua irmã, né? E aí, o que que acontece, né? Você está dizendo que é a sua irmã mais velha. E aí, né, quando a gente traz alguém da nossa família para trabalhar junto com a gente está falando aí, nesse caso, de irmãos. Na família, o irmão mais velho veio primeiro. Agora, se na empresa o irmão mais velho veio depois, a ordem dele dentro da empresa é outra. E aí é como a Michelle falou, emaranha. E o que que é esse emaranhado? Começa a ficar confuso, porque como a gente falou, né, das três ordens, né, ou princípios da constelação, tem o quê? Tem a hierarquia. Então, na empresa, tem a ordem de chegada dentro da empresa. Não importa se aquela pessoa está num cargo maior ou menor, ela tem a ordem de chegada dela, porque ela tem mais histórias para contar. Então, se você chegou, você é a irmã mais nova, mas você chegou antes na empresa, ou fundou a empresa, na empresa você vem primeiro e a sua irmã vem depois. E nas relações familiares, ela vem primeiro e você vem depois. Então, se a gente fosse fazer aí duas constelações ou dois exercícios sistêmicos para olhar a ordem de chegada na família e na empresa, seria diferente, né, a posição que você ocupa. Isso pode sim estar causando conflitos. Então, de repente, nomear para ela, né, e clarear, né, qual que é a posição e o papel de cada uma dentro da empresa pode ajudar bastante, assim como, de repente, buscar uma constelação para ajudar vocês aí a entenderem e visualizarem qual que é o lugar de cada uma. Lembrando que na familiar, quando a gente fala, né, da posição familiar, você está ali constelando, né, quem você é. E na empresa, quando a gente faz constelação empresarial, você constela o papel que você ocupa. Então, se você é fundadora, se você é gerente, é sócia, então é esse papel que vai ser constelado. Já na familiar, é ali a sua posição como filha, irmã, esposa, mãe, enfim, né,
papéis que fazem parte da nossa vida, né. Então procura olhar como é que está essa posição dentro da empresa, né, e deixar claro quem chegou primeiro e quem chegou depois, lembrando que a ordem dentro da organização é diferente da ordem familiar. Olha aí que legal, tá vendo? Ensinamentos preciosos que a gente vai aprendendo ao longo do caminho, como eu falei no começo, né? Faz toda a diferença. Quando a gente começa a aprender um pouco mais, a ter essa visão mais sistêmica, isso muda tudo, a gente fica mais atento ao que está acontecendo, ficando no nosso lugar, respeitando as outras pessoas, então vale muito a pena. Ale, temos mais perguntas aqui, mas o tempo é curto, o tempo do nosso programa já está acabando, vamos fazer um próximo. Eu quero que você diga as suas considerações finais, uma mensagem aí final para a gente poder encerrar. Obrigada pelo programa, Ale. Ah, obrigada, parceira. As considerações finais fica esse convite para o respeito ao outro, para o autoconhecimento, lembrando que o trabalho é uma lei. Então, o trabalho é para a nossa evolução. Então, quando a gente fala das empresas, a gente fala de trabalho, de profissão, tudo isso existe no planeta para a nossa evolução. Então, cada um de nós está a serviço, né, enquanto passa aqui por essa encarnação de uma profissão, de um papel, de um trabalho, e todo trabalho é útil. Então, aí valorizando também o trabalho dos queridos voluntários, né, das casas espíritas e de todos os espaços de ONGs, pessoas que dedicam as suas horas ali preciosas, né, para um trabalho voluntário. Então, que cada um possa trabalhar o seu autoconhecimento e o respeito na vida e no trabalho, aí à luz de Jesus. Obrigada, Michele, Damião, queridos ouvintes, e até a próxima. Obrigada, Lê. Assim a gente vai encerrando. Ó, esperamos vocês lá para uma visita no Instituto Evoluir, na Rua Fernandes Pinheiro 295, pertinho do metrô Tatuapé. Vem tomar um cafezinho com a gente, conhecer o Instituto e fica de olho na programação. Até o próximo programa. Nos vemos. Um beijo. Você acompanhou Um Novo Olhar.